Então, pessoal, nós preparamos na Escola de Lean uma playlist muito especial, onde nós estamos trazendo considerações sobre um trabalho fundamental do professor Lauri Cosquela, de 92, onde ele traz considerações sobre a aplicação do Lean na construção, Lean Construction, e 11 princípios, né, de como aplicar o Lean Construction. Hoje eu vou falar de 2 princípios. O primeiro é reduzir a variabilidade. Então, a gente tem que admitir, né, considerar que a produção ela é variável. Qualquer produção vai ter variabilidade. Nós temos que entender que toda produção tem variabilidade, assumir isso, esse conceito. Depois a gente vai ver que a variabilidade tem 2 tipos, né? Ela pode ser do produto ou de duração. Então a variabilidade de duração aumenta o trabalho em progresso. E a variabilidade ela é uma anemia universal, é um problema muito sério aos processos produtivos. Como é que a gente reduz a variabilidade? Uma das ideias é ter padrões. Então aqui, por exemplo, um padrão de alvenaria para ser executado. Um gabarito que é um dispositivo Poka-Yoke, reduz a variabilidade. O trabalho padronizado, né, aqui, por exemplo, é um trabalho padronizado que a gente fez por uma empresa de construção, né, para execução de tubulões. Então a gente tinha lá a folha padrão que descreve a operação, né? Então define as atividades, sequenciamento das atividades, como equipes de trabalho, ferramentas a serem utilizadas na operação, e define os pontos chaves que devem ser cuidados, critérios de inspeção, impactos e falhas que podem ocorrer. E o posto padrão, que define aí o processo. Lembram, né? Aqui a gente está trabalhando conversão, aqui a gente está trabalhando fluxo. Então, juntando aquela ideia do Cosquela, que a construção ela é um fluxo. Tem conversão, sim, mas tem outras coisas que ocorrem entre as conversões que precisam ser analisadas e descritas, gerenciadas e controladas. Então esse é um exemplo que nós aplicamos, né, que eu mostrei antes da folha padrão, aqui um pouco mais detalhada. Ela vai olhar a conversão, uma forma de padronizar a conversão para reduzir a variabilidade. Então, um trabalho padronizado consiste no estabelecimento de procedimentos precisos para o trabalho de cada um dos operadores em seu posto de produção, baseado nos seguintes elementos: no takt time, na sequência e também nos requisitos de qualidade. Então aqui a gente tem as etapas, as fotos. O procedimento tem que ser algo claro, objetivo, transparente, para que a gente tenha aderência das pessoas. Serve também para ser treinamento, né, para treinar as pessoas, capacitar as pessoas. Normalmente a gente faz um grande banner e utiliza isso nos projetos, nas obras, nas fábricas, para ser treinado pelas pessoas. Ele estabelece também a ideia de reduzir a variabilidade, a autoinspeção, porque se você inspeciona ao longo do trabalho o próprio colaborador, que é o responsável pela qualidade, quem faz é o responsável pela qualidade. Claro que deve existir uma área de qualidade que vai inspecionar pontos mais críticos e também cuidar do suporte da qualidade, do sistema de gestão. Mas a pessoa que faz é a pessoa responsável. Então, a autoinspeção é muito importante, né? Ela motiva o operador a se envolver no processo de qualidade, verifica se o produto está produzido ou serviço prestado, se está em conformidade com os critérios que foram estabelecidos. Então, o objetivo da autoinspeção tem o objetivo de apoiar, né, o plano de teste, o PIT, o famoso PIT, definido no Manual da Qualidade. Então, ele não substitui, mas ele apoia esse processo. Então aqui vocês podem ver, né, as etapas bem claras, definidas, que você tem as equipes, as ferramentas, os tempos, o que é a descrição da atividade, quais são os pontos chaves. Então se a gente tem lá pontos chaves de qualidade, pontos chaves de segurança e o motivo de fazer cada uma dessas tarefas. A autoinspeção, nesse caso, por exemplo,
A gente, no pitch que tinha atual era uma inspeção, a gente acrescentou mais 10 autoinspeção, gerando 11 autoinspeção. Então isso vai reduzir a variabilidade do processo, porque não vai chegar no final lá com problemas. Se tiver problemas, você vai ajustando ao longo do trabalho. Bom, esse era o princípio, né? Reduzir a variabilidade, muito importante. Um outro princípio importantíssimo aí nesse trabalho do Cosquela, nos 11 princípios, é reduzir o tempo de ciclo. Então, o que é o tempo de ciclo? É o tempo de processamento mais o tempo de inspeção, mais tempo de espera, mais o tempo de movimentação. Então, tudo, por exemplo, essa senhora aqui que está, né, trabalhando numa máquina de costura, desde que ela pega o pano, material, as linhas, até ela terminar de fazer a parte do pano, tudo isso é o tempo de ciclo. Aqui no caso eles estão trabalhando com carnes, cada posto de trabalho tem um tempo para ele, às vezes ele está esperando, chega o pedaço de carne, ele vai cortar, trabalhar, fazer alguma coisa, e aí ele está agregando valor, aí ele termina, inspeciona, faz a autoinspeção, empurra o material para o próximo posto, isso é o tempo de ciclo, né? Então a redução do tempo de ciclo, ela é muito importante porque ela força a redução do tempo de inspeção, movimentação e espera. E o tempo, né, é o maior indicador de custo e qualidade, então, porque direciona a melhoria contínua. Então tempo é dinheiro, essa frase é muito usada. Quanto mais a gente conseguir fazer a produção de maneira rápida, mais a gente vai agregar valor e ganhar dinheiro. Aqui um exemplo, né, para a gente se pensar que você tem a execução de dois conjuntos de prédios, prédio bloco A, B, C e D, né, nos dois casos. Numa estratégia, a empresa o prazo é 9 meses para os dois casos. Mas numa estratégia a empresa leva 6 meses para fazer cada bloco, intercalando aqui 1 mês de cada um. E numa outra estratégia a empresa aqui leva 3 meses para fazer cada bloco, intercalando 2 meses para cada um. Então aqui o tempo é muito mais rápido, veloz para fazer a execução. Qual a melhor estratégia e por quê? Então, na minha opinião, a melhor estratégia é fazer rápido e entregar antes. Por quê? Primeiro ponto, à medida que você entregou aqui no 3º mês, você pode já estar faturando a entrega desses apartamentos, entrega-chave, né? Claro, você vai ter que terminar ali a parte que é comum, isola e entrega. Segundo, quando você espaça, imagine aqui no 3º mês, você tem atividade em 4 blocos. No 2º mês, no 3º mês você tem atividade em 3 blocos. Em muitos meses você tem atividade em 4 ou 3 blocos. Aqui você tem no máximo 2 meses. Com isso você tem menos gente espalhado pela obra, menos transporte de materiais, menos gente para fazer inspeção e gerenciamento, encarregados, mestre, etc., porque você concentrou as atividades. Além disso, você reduz o trabalho em progresso, reduz problemas de qualidade, reduz transporte. Então, os ganhos são significativos quando você compacta o tempo de ciclo, né? Então, a redução do tempo de ciclo reduz o tempo de inspeção, movimentação, espera. Ela dá uma entrega mais rápida para o cliente, como eu estava falando, reduz a necessidade de controle, como eu falei também, reduz atividades de work in progress, reduz a distância de deslocamentos, né, são minimizados, aumenta a aprendizagem, ou seja, quando você entregou aqui o primeiro bloco em 3 meses, você já tem um feedback do que dá certo, o que não dá, algumas mudanças que podem ser necessárias no produto ou no processo executivo. Aqui você vai levar 6 meses e você já está com muitos trabalhos em andamento, o que às vezes é tarde para você modificar. Ok, gente, no próximo vídeo desta playlist incrível sobre esse trabalho fantástico do Cosquela, nós vamos falar de dos princípios que eu gosto muito, que é simplificar
através da redução do número de passos ou partes. Tá bom, gente? Acompanhe nosso canal no YouTube, nos acompanhem aí no Instagram e nos nossos vídeos, cursos para modificar a sua forma de pensar e a sua empresa e você ganhar mais dinheiro, ter uma vida melhor. Valeu, pessoal, um abraço.